Falei. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Cadê a Cegonha? Eu sou a Mari. Eu sou a Sami. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês, mais uma vez, com uma convidada especial. Mas antes disso, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar lá no nosso Instagram, Cadê Cegonha 25, aqui no nosso canal do YouTube, e a gente conta com vocês. Por favor. Então hoje a nossa convidada, como eu falei com vocês, é a Camila, uma colega nossa de trabalho que virou amiga e que vai trazer um pouquinho da experiência dela, compartilhar com vocês um pouquinho de toda a experiência dela, dos filhos, do processo de tentante. E é isso. Camila, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho. Você se casou com quantos anos? Pois é, muito bem, eu sou a Camila, eu tenho 41 anos, né? Eu me casei com 28 anos. 28. É praticamente a metade. Eu também casei com 28, todo mundo nessa média. Na verdade, eu acho que a nossa geração, a gente se casava um pouco nessa idade, porque a gente tinha que fazer faculdade, né? E os nossos pais ensinavam que a gente tinha que estar formado para se casar, enfim. Me casei com 28 anos, meu marido tinha 29 anos. Aí, eu achava que não ia casar. Eu achava, nossa, não tinha namorado, não tinha ninguém, sabe aquela situação, ele me ama, ele me quer. Enfim, encontrei o Vitor, nós namoramos 3 anos e nos casamos no ano de 2011. Certo. E aí, você tinha aquele sonho de menina, de querer ser mãe? Como é que era? Você sempre idealizou a maternidade? Não, nunca parei para pensar nisso, acho que nunca tive tempo. Porque em casa era muito forte que a gente precisava estudar. Você é formada em quê? Letras, português e espanhol. E aí, professora como não. E aí, quando eu me casei, nós somos católicos, né? Eu, inclusive, conheci o Vitor na igreja. Então, quando eu me casei, logo no início do casamento, a gente entendeu que não era para usar nenhum método contraceptivo. Então, a história de ser mãe veio ao meu coração, né? Porque eu poderia ser mãe a qualquer momento. Então, eu começo ali, com o início do meu casamento, a pensar. E agora, como vai ser? Como será ser mãe? E aí comecei, mas não veio o neném. O neném não veio no primeiro ano, não veio no segundo ano, não veio no terceiro ano. No terceiro ano, no início do terceiro ano, não tinha neném ainda. E aí eu comecei a me perguntar, nossa, mas tanto tempo e não engravidar? O que te deu assim, a partir do terceiro ano? A partir do terceiro ano, porque eu vi as minhas companheiras, minhas amigas, as pessoas da igreja, assim que casavam, já tinham um bebê. Dentro do meu ciclo de amizades, é muito comum casar, e às vezes as mulheres ficavam grávidas na lua de mel. E comigo não aconteceu. E aí eu comecei a me perguntar o que aconteceu. E aí não tinha tanta essa cultura de fazer exames, não sei se não tinha ou se eu não me atentei para isso. De ir ao médico, de procurar saber. Mesmo assim, eu fui ao médico. Fui a um ginecologista geral, assim, e eles me falaram que eu tinha ovário policístico. E que isso poderia ser algum sinal que impedisse. E é muito comum. Geralmente, a gente faz os exames e sempre aparece o ovário policístico. A primeira vez que eu fiz o exame que apareceu, eu fiquei assim, me desesperei. Mas a médica falou que, apesar de poder atrapalhar, era muito comum e que se tomasse anticoncepcional, alguma coisa do tipo, ele ia se desfazer, né? Se é assim o nome, eu não sei. Mas que ele poderia desaparecer. Eu tive também, o meu era micropolicístico, mas na minha adolescência. Porque eu tive muita espinha, a minha menstruação era muito desregulada. Então eu fui na ginecologista e ela passou, eu não lembro o nome do anticoncepcional, mas era para isso. E aí eu tomei um tempo, depois... Eles tendem a assumir, se é assim que a gente pode dizer. E aí ela até me falou que o tratamento seria com anticoncepcional, que eu não fazia uso, né? Sim. Você nunca tinha feito? Não, eu tinha feito na adolescência, antes de casar. Sim. Eu fiz uso. Mas depois de casar, eu fiz uso no início, no primeiro ano.
E logo parei. Logo eu entendi que não deveria. Uhum. E aí, eu não queria usar o anticoncepcional e também porque eu queria engravidar. Claro. E aí ela falou, olha, vai ter mais dificuldade. Eu sempre tive muito problema com obesidade. E obesidade também é um problema para engravidar. Quando a pessoa está muito fora do peso, ela tem mais dificuldade de engravidar. Só que nessa época da minha vida, eu não estava fora do peso. Eu estava dentro do meu peso. Eu tinha uma vida de exercício ativa. Então, eu estava super bem fisicamente. Certo. Então, aparentemente, o único empecilho de fato não era nem obesidade, nem nada disso, era o ovário policístico. Que na verdade não era um real impedimento, era que não era a hora ali, né? Mas eu não tinha entendido que não era a hora. E eu estava muito impaciente, já estava fazendo, eu não lembro muito bem se eu estava fazendo 3 anos de casado ou 4 anos de casado, mas na minha cabeça eu tinha 25 anos de casada. De tentativa. E a cada vez uma expectativa. A frustração, né? Exatamente, A muito frustração. frustrada. E o meu marido, calma, eles são do time, vão com calma, né? Pelo menos o meu marido era, Camila, você tá muito estressada. Enfim, um dia eu fui para uma direção espiritual, né? Nós somos católicos e nosso diretor, que hoje é nosso pai fundador, eu sou de uma comunidade católica que chama Fidelidade da Cruz. E nesse momento ele me disse, eu falei para ele que estava muito envergonhada de ter que pedir uma coisa para Deus que talvez não fosse o tempo e que eu estava muito impaciente. Então eu estava com vergonha de Deus de estar impaciente. Porque você sabia que tinha que ser no tempo dele, né? Aí ele falou para mim assim, olha, eu entendo, mas esse seu pedido é muito sincero e Deus gosta muito de pedido sincero e Ele gosta muito dessa sinceridade do seu coração. Então, vamos conversar com Deus e falar com Deus, não, tudo bem, a gente quer agora. Como se Ele estivesse acolhendo a minha impaciência. E aí ele falou assim, olha, hoje eu tive com um grande amigo e ganhei um presente. E eu estou sentindo no meu coração que eu preciso passar esse presente para vocês. A mãe dele estava com câncer, a mãe do meu pai fundador, que é a Tainã, e ele ia dar esse presente para a mãe, para ela se curar, enfim, né? O que era? É que a gente acredita que Nossa Senhora, quando teve neném, quando teve Jesus, ela foi escapar, porque Herodes queria os nenéns, né? E nesse escape, ela para amamentar Jesus e uma gota de leite cai em uma gruta que hoje em dia, se a gente for visitar essa gruta, ela existe, chama Gruta do Leite. Ela é completamente branca, num lugar onde não tem nada branco. Sim. Né? É um deserto. Então, existem mulheres que acreditam que se forem até lá, ou se rezarem com essa intenção, ou se tomarem esse pó, elas vão engravidar, elas vão se curar, né? E eu ganhei esse presente, que era esse pó. Que na verdade seria para a mãe dele, não seria para mim. Sim. E eu fiquei muito emocionada, chorei, meu marido chorou. Meu marido não chorava, tá? Ele não queria, ele estava no time do vamos ter paciência. E aliás, esse comportamento dos nossos maridos, dos nossos companheiros, né? Ajuda demais, porque é a hora que você fala, bom, mas se ele tá calmo, então tá tudo bem, né? Eu sentia isso. Porque tem que ter o equilíbrio. Isso. Porque se os dois se desesperarem, aí que o negócio não anda mesmo, né? Mas eu acredito que num momento como esse, eu acho que para quem tem fé, para quem acredita, né? Assim como eu também passei por esse momento de ter uma resposta, não deve ter sido inexplicável, né? Não tem como não chorar. Exatamente. A gente ficou muito emocionada e a gente foi para casa com aquele presente e a gente acreditou de verdade que aquele seria o nosso milagre. A resposta. E aí fomos para casa, tomamos, no outro dia a gente tomou o pozinho, fizemos nossa oração, lemos a Bíblia e nessa semana a Isabel foi concebida. Olha. E o que acontece? Há um tempo, meu marido é músico, então ele toca em vários eventos e várias coisas. E ele tinha tocado em um evento que quem estava pregando falou falou que dali a um tempo,
que alguém, no Dia das Mães, estaria com o neném no colo, com o neném que sonhava e tudo. E eu não estava nesse momento, eu acho que foi meio só para ele. Sim. Sinal que ele também sonhava com aquilo, né? Uhum. E aí, nesse dia que eu engravidei, quando eu soube que estava grávida, que eu fui ao médico, que a gente fez as contas, a Isabel nasceria em maio, né? E aí ele me falou, eu tive uma revelação no dia que eu estava tocando, que eu não sabia exatamente se era para mim, mas que a gente estaria com o nosso neném no Dia das Mães. Então, sempre foi uma confirmação de que era o nosso milagre mesmo, né? De que era o nosso momento. E a Isabel foi isso. A gente sonhava em colocar o nome de Valentina na nossa filha. E a gente falava que ia ser Valentina, que ia ser Valentina. E quando eu tava grávida, eu enjoei muito nos 3 primeiros meses. E quando eu falava Valentina, eu tinha vontade de vomitar. Eu tinha enjoo, muito enjoo. Olha, E é um negócio muito estranho, nem com nada que se explica. Aí o Vitor, tá bom, já entendi, a gente não vai colocar Valentina na nossa filha. Se for menina, a gente sabia. Sim, não sabia ainda. Aí um dia eu sonhei e falei assim, poxa, eu queria entender que nome então colocar, né, na neném. E aí, Nossa Senhora, quando sabe que tá grávida, ela vai visitar Isabel, Sim. né? E quando eu sonhei com essa passagem, e aí eu entendi que ela era... Nossa Senhora visitava a gente, Nossa Senhora visitou a gente. Então, a Isabel é isso, é a visita de Nossa Senhora. E aí eu falei pro meu marido, o nome dela é Isabel. Se for menina, é Isabel. Aí ele falou, é mesmo? Aí eu falei da visita, aí ele falou assim, com certeza, é Isabel. E aí o nome de menino seria Henrique. Uhum. E a gente foi Henrique e Isabel, Henrique e Isabel. Mas no meu coração era Isabel. Já senti. você já sentiu? Mas eu tinha medo de falar, porque vai que nome, ia ser injusto, né? É. Se fosse um menino. É. Enfim, aí veio Isabel. No dia que a gente ficou sabendo que era Isabel, foi uma alegria muito grande. E essa começa a minha caminhada dentro da maternidade, que é uma caminhada muito longa, né? Porque você querer ser mãe é parte do processo. Sim, muito. Você decidir ser mãe é um processo muito, muito grande. E você tentar não ser mãe, depois você ser mãe, aí vem aquele processo de e agora? A gravidez, como vai ser a gravidez, como me cuidar, porque a gente também não tinha tantas informações de como se cuidar. Há 10 anos atrás, eu lembro que assim, né, você está completando quantos anos de casada? 14 para aqui. Tá, você, Sami? Faço 13. Tá, eu também fiz 13. E assim, era tudo muito assim, a gente só pensava em trabalhar, em se manter profissionalmente e conseguir nosso lugar no mundo, né? É. Eu acho que eram poucas as pessoas que corriam atrás. De 5 anos, 6 anos para cá, é que eu vejo muita gente falar pela busca da maternidade. Eu acho que isso pipocou. Não sei porquê, É mas porque, como a gente já falou, a gente acha que é simplesmente eu quero, eu consigo. eu consigo, né? E não depende da E gente. não é assim, né? Então, eu acho que nós 3 aqui temos muito em comum, pela história, enfim. E não é fácil, a gente simplesmente falar assim, olha, mês que vem eu vou engravidar. Eu vou fazer aqui todo o meu planejamento e vou engravidar. E não é assim. E aí eu acredito que no seu caso, você teve a Isabel, ok, só que depois vem um monte de coisa, né, Camila? Um monte de processo que a gente não espera que vai passar. Exatamente, porque, por exemplo, eu sempre tive problemas psiquiátricos. Uhum. Desde que eu casei, eu comecei a procurar um psiquiatra e eu tratava Você já tinha depressão. antes de casar? Eu já tinha uns indícios, mas não ia ao psiquiatra, sabe? Não E o que procurava você sentia? É até legal a gente falar sobre isso, né? Porque Olha, eu tinha picos de depressão muito forte, vontade de não sair de casa, de não sair da cama. E tinha picos de ansiedade muito fortes também. euforia. Euforia. Mas naquela época também, ou era ansiedade ou era depressão. Uhum. Ou era combinado. Era uma depressão com ansiedade. Exatamente. E aí fui a médicos e tratava depressão com ansiedade. E eu ficava bem por um tempo e de repente não ficava tão bem. E aí eu ia até o médico, ele trocava medicação, mexia na medicação e a gente seguia. Quando eu engravidei, aí a gente entende que você não pode ficar com medicação. Ou tem que ser uma medicação mais leve. Então tem isso também que não é dito. Ninguém fala pra você que
você não pode tomar algumas medicações quando engravida, você fica só no paracetamol a vida inteira, né? Eu tive enxaqueca gestacional, então eu tinha dores de cabeça incríveis, que o que me ajudava era a acupuntura ou o exercício, porque eu não podia ter medicação. E eu tirei toda a medicação da depressão. Só que, milagrosamente ou misteriosamente, eu fiquei muito bem durante a gestação dos problemas psiquiátricos. Então, eu ficava bem. Aí depois vinha a amamentação que dava aquela queda. Então você teve Hormonal, depressão pós-parto? Eu não cheguei a ter depressão pós-parto porque eu já tinha depressão. Então, Sim. não foi um diagnóstico pontual. Aham. É um diagnóstico que já existia. Sim. Mas eu precisei tratar. Sim. Precisei tratar logo que o neném nasceu. Mas eu tratava com coisas bem leves porque eu queria muito amamentar. E eu consegui amamentar a minha primeira filha 2 anos. Nossa, Então eu fiquei ali o período da gestação sem medicação, quase mais 3 2 anos sem medicação. E assim, foi uma luta com psicoterapia, com exercício e com acupuntura, né? E aí, enfim, fiquei nesse processo. O primeiro filho é muito desafiador, né? Eu digo que eu fiquei 3 anos sem dormir completamente. Minha filha não dormia, ela decidiu, ela veio nesse mundo para não dormir. E hoje ela tem 10 anos e ela segue sem dormir. É mesmo? olha Ela só. tem muito problema para dormir. A gente ajuda ela com florais, Sim. várias coisas, mas ela tem problemas para dormir. Enfim. E aí eu tive esse problema da depressão e quando eu resolvi tirar a amamentação da Isabel, ela já tinha 2 aninhos, eu já tinha estudado tudo que tinha sobre método natural. Uhum. Porque somos católicos e não devemos usar anticoncepcional e a gente precisa de uma ajuda, né? E nós temos os métodos naturais, que não é tabelinha, não é nada disso. É um método cientificamente comprovado e estudado, que chama método Billings, de ovulação Billings, que você estuda o seu corpo, você entende seu corpo. Então, por exemplo, você sabe quando você vai ovular pelo muco cervical. Então, pelo muco cervical, você entende, você vai entendendo as fases do seu corpo. E você entende quando você vai ovular. E aí, a gente faz a abstinência naquele momento e não engravida. A gente tem que tomar muito cuidado para não usar o método como uma camisinha católica. Sim, né? claro. E você, para espaçar a gravidez dentro do casamento, você precisa ter um motivo justo. Não pode só falar, decidi que não quero mais ter mais filhos e vou espaçar. Uhum. Mas o meu motivo era justo porque eu tinha problemas com a depressão e com a ansiedade. Então, eu fazia o método para espaçar. Só que o método, ele é uma abertura à vida. A gente era aberto à vida. Claro. Porque não é um negócio, Deus quiser mandar, ele vai mandar, porque não é nada, não é nenhum método artificial. Sim, até porque, no meu caso, né, a gente vai gravar depois o nosso episódio contando, né, das nossas gestações, mas no meu caso, por exemplo, quando eu engravidei do segundo bebê, que é a Laura, eu, no caso, ovulei 2 vezes no mês. Foi uma coisa surreal que aconteceu. Acontece, né? Uhum. E quando a gente entende o nosso corpo, a gente entende que isso pode acontecer algumas vezes, né? É muito saudável, principalmente para as pessoas que estão tentando ter um neném, saber quando vão ovular, né? Ou é um método muito O autoconhecimento do corpo, né? O autoconhecimento do corpo. Tem um lugar na internet, um perfil no Instagram que chama Fertilidade Inteligente. Esse perfil ensina a entender esse método. Uhum. E tem um médico muito famoso, um médico católico, que chama Dr. Felipe Duarte. Esse médico também ajuda mulheres que têm endometriose, que têm ovário policístico, a tratarem não somente com anticoncepcional, porque hoje em dia a gente já entende que tem muitas outras coisas que influenciam a fertilidade. A alimentação, o exercício, né? Enfim, esse pessoal assim, me ajudou muito a aprender. Aí eu comecei a espaçar as gestações, mas mesmo assim eu engravidei do segundo filho. E quando eu engravidei foi aquela alegria.
E quanto tempo de diferença? A Isabel tinha Eu quanto? tinha 2 anos. 2 anos. 2 anos. Você parou de amamentar. E eu engravidei. Tá. Pois é, isso é muito interessante de você pontuar. Porque eu não engravido amamentando. Eu não ovulo amamentando. Mas isso não é para todas as mulheres. Certo. Não é uma questão Os médicos dizem que assim, tem que ter cuidado na amamentação, Uhum. porque pode engravidar rapidinho, né? Mas tem a prolactina, que faz com que você não ovule. Uhum. Porque o corpo da gente é muito perfeito. Né? É. Então eu, de todos os meus nenéns, de tudo, eu não engravido amamentando. E aí, assim que eu parei de amamentar, eu engravidei. E aí, uma alegria, a gente fez uma camiseta pra Isabel de promovida a irmã mais velha. A gente contou pra família inteira, a gente ficou desesperado, ficou eufórico, ficou alegre. No meu segundo mês eu perdi o neném. Sim. E aí eu perdi o neném e foi um baque muito grande. Porque foi o nosso primeiro contato com a morte. E a Isabel já sabia que era um neném. Eu lembro que quando eu contei pra Isabel, eu falei, olha, o neném não tá mais aqui, o neném morreu. Aí ela falou, igual a Bisa, igual a vovó Bisa, porque a vovó dela tinha falecido. Associação que ela fez, né? Aí eu falei, igual a vovó Bisa. Aí ela chorou. Aí eu falei, ele tava aqui, ele era nosso. Claro. Né? E aí as pessoas falam, Você é de alívio. Ai, muito triste. As pessoas não deviam falar isso, né? Não. Porque assim, não tem ideia do quão pesada essa Ou frase então, pior né? disso, pra mim, foi ouvir assim, mas você é nova, vai dar tudo certo, já já você tá grávida de novo, não era pra ser. Imagina se você tivesse, esse neném nascesse com um monte de problema. Gente, Ou nascesse logo em seguida, olha, falecer. um recadinho pra quem tá assistindo e convive com pessoas que estejam passando por isso. O silêncio, ele é tudo. Só digam para a pessoa, eu estou aqui para ser o seu ouvido. Era isso que eu queria. E eu falei isso essa semana para uma amiga nossa que perdeu um bebê de 11 semanas. Eu falei, eu tô aqui. A hora que você precisar, meu ouvido tá aqui para te ouvir. Eu não vou falar nada. Só vou acolher. O silêncio às vezes é a melhor resposta, né? Porque você não sabe a dor, você não sabe. Não adianta você falar, eu sei o que você está sentindo, porque se você não passou, você não sabe. Não sabe. Né? Só quem passa por um aborto, só quem passa por uma situação como essa, sabe como é triste, mesmo que seja ali no início, 6, 7, 10 semanas. Não, acho que eu tinha mais, eu acho que eu tinha umas 12 quase. Porque eu tive que fazer a 1000. A 1000. Uhum. Exatamente. E já na minha cabeça, meu neném já ia nascer, né? Então, foi o meu neném. E é outro processo doloroso, porque eu fui ao pronto-socorro, não lembro muito bem, eu sei que a pessoa falou assim, o seu neném não tem batimento, não tem, e a gente precisa, ou você precisa passar pelo processo naturalmente, de abortamento, ou você tem a opção de fazer a 1000. Mas aí você tem que falar com o seu médico, seu obstetra, não sei o quê. E aí é todo o processo. Não é também chegar lá e falar, ok, então vamos passar por isso. Tem às vezes 2, 3, às vezes uma semana. Como até o neném dentro de você. Sabendo que não tem mais vida dentro de você. E aí eu falei, eu quero o mais rápido possível. Eu também. Eu falei, não, vamos fazer. E aí falei com o meu médico. E aí fiz o processo que é muito triste, muito, muito difícil. Porque você entra no hospital e você sai sem o seu bebê. E é verdade, você sai sem o seu bebê. Porque as pessoas falam, ele tava tão novinho. Não, toda mulher passa por isso, quase. Só que ninguém fala, não é verdade. Não é verdade. Você sai do hospital sem o seu bebê. De mãos vazias, e você tem 3 dias para voltar ao trabalho. Por aí, não sei se são mais. E aí você tem que são voltar. Pouquíssimos dias. E assim, se fortalecer, no nosso caso a gente é professora, você tem que se doar sem ter condições nenhuma. Físicas e emocionais. Exatamente. E as pessoas te olham como se você fosse um ET, porque, gente, que isso é normal. E nós, professoras, a gente tem um poder muito grande de entrar em sala e esconder o que a gente está sentindo. Porque a gente sabe que aquelas crianças não tem nada a ver com isso. Mas é muito desgastante emocionalmente, né? E eu já tinha todo o histórico, tinha uma filha muito pequenininha,
tinha depressão na época, depressão, ansiedade. E aí fomos tratar, né? E fomos um fortalecendo o outro, eu e meu marido, porque na verdade a gente só sente aquela dor ali dentro da nossa casa. É só ali que você pode chorar, que você pode entender a sua dor, o seu luto, enfim. E aí a gente seguiu, né? Nos 2 próximos ciclos eu engravidei de novo. Que é uma coisa que não acontece muito rápido, muito fácil. E os médicos pedem para não engravidar tão rápido. Principalmente quem faz a AMIO, até o corpo voltar ao normal. Porque o processo, querendo ou não, menos invasivo do que uma curetagem, mas ainda assim é um processo, estão mexendo ali dentro de você. Então, eles pedem realmente esse tempo para que você se recomponha fisicamente, né? Seu corpo se recomponha e a nossa cabeça também, né? É isso. Aí eu engravidei. E aí fiquei só feliz. Não contou. Não, fiquei feliz pra todo mundo. Mas não contei pra ninguém. Não contei pra É o que a gente bate muito na tecla Fiquei aqui. feliz lá na minha casa, só eu e meu marido. E fiquei pensando, cara, morrendo de medo de contar pra alguém, morrendo de medo de... Não contei pra Isabel. Isabel ia passar pela dor de novo. E aí fiquei só eu e ele, juntos, até, sei lá, 12 ou 13 semanas ou mais. Esperou a morfológica? Eu não lembro. Porque eu esperei a morfológica. Que é do primeiro do primeiro trimestre. Talvez sim. Eu esperei, pra ver se estava tudo certinho. Porque assim, eu esperei um tempão. A gente conta, porque a gente fica naquela euforia, naquela alegria que quer ser compartilhada, mas o problema é, como a gente já conversou, vai ter gente te ligando para falar eu lamento, e vai ter gente que não sabe te ligando para nossa, fiquei sabendo que você tá grávida, que bom, né? Então é um misto ali de emoções, né? A tristeza, enfim. E para quem tem ansiedade, eu acho que deve ser muito difícil esse controle. Exatamente. De você não contar, você quer, porque é uma alegria tão grande, é uma conquista, né? É o maior presente da nossa vida. E você tem que guardar aquele segredo para não passar por situações como essa, né? Desagradáveis. Não que a pessoa tenha intenção, mas não sabe, né? Mas a gente sempre entendendo que era a vontade de Deus, entendendo que não que era assim, foi só mais um processo, sigamos. A gente entendeu que a gente teve um neném, que a gente teve um filho, a gente entendeu que a gente tinha um filho no céu, porque nós católicos entendemos que desde a concepção há vida. Então a gente tinha ali um neném. Sim. E aí aí veio, né, a próxima gravidez, a gente esperou e aí a gente foi até o final da gravidez, foi tudo bem, mas já era totalmente diferente da primeira e da segunda, que era a terceira, no caso. Porque eu já não tinha mais tanto tempo para me exercitar, eu tinha zero tempo para fazer acupuntura, eu tinha minhas enxaquecas, mas eu tinha que cuidar da Isabel, não tinha muito o que fazer. Mas a gente tem uma força, a maternidade traz pra gente, a gente sai do centro e os outros são o centro. E isso faz com que a gente, independente da dor, do cansaço, a gente consegue cuidar. Isso é heróico, porque você pode estar se arrastando, mas você levanta e você faz por eles. Por pior que você esteja, na situação que você esteja passando, você olha e fala, eu não posso cair, eu tenho que estar aqui firme por eles. Né? Não é por mim mais, não é, né? É por eles. E a gente levanta, a gente enfrenta. Realmente heróico o que a gente faz. É isso. Aí veio o Martim, que era meu segundo filho, né? Ele tem esse nome, eu já tinha esse nome há muito tempo, porque meu marido é músico. Na verdade, seu terceiro filho. Não, meu terceiro. E a gente não tinha nome ainda para o segundo filho, então é uma história interessante. E aí o Martim, eu sou professora de espanhol e meu marido é músico. E na Igreja Católica tem um cantor muito famoso que chama Martim Valverde. E meu marido encontrou numa das andanças dele com a música, o Martim, e falou para ele, a minha esposa é sua fã e ela é professora de espanhol. Aí ele tirou da bolsa um livro escrito em espanhol pela esposa dele e pediu para me dar de presente. E o título do livro é
me casei com um músico. Eu me casei com um músico. E era a minha história, né? E aí eu li ela falando Martinho, Martinho, Martinho no livro. Eu li o livro, eu era muito feliz, muito tranquilo. E aí falei, posso colocar o nome do meu filho de Martinho? Que eu acho tão bonito. O meu marido, tá bom, vamos colocar. A gente sempre ganha. E aí ficou Martim, veio Martim. E aí, nesse momento, eu já estava num processo um pouco diferente na psiquiatria, porque eu já descobri e entendi que eu não tinha depressão nem ansiedade. Que eu era bipolar, na verdade. Eu tratava e não dava certo, eu tinha que mudar a medicação, porque quando eu tomava o antidepressivo, eu ia pro pico, né, de mania, que é o que a gente fala na bipolaridade, e eu ficava bem produtiva, dormia menos, não ficava com aquela letargia da depressão, mas logo que passava eu ia pro período, pra parte depressiva. E aí o meu médico falou, Camila, vamos fazer um teste pra gente saber se de fato é a bipolaridade. Você topa e tudo, mas pra isso a gente precisa tirar tudo, todos os medicamentos e tal. Aí eu falei, não, eu topo, quero saber se eu tenho isso mesmo. E aí a gente começou a tratar e a minha vida mudou completamente. E aí, de fato, a gente começou a tratar uma coisa que eu tenho. Sim. Com o medicamento correto. Porque o medicamento da bipolaridade, ele vai em outro lugar do que o medicamento da depressão. Então, ele vem tratar o humor. E eu sempre lutei com problemas e disfunções de humor. De ficar muito nervosa, muito estressada. As pessoas até falavam, nossa, mas a Camila tá ótima, mas ela não tá mais ótima. Não é, assim, Não é dia pra noite. E também não é aquela coisa que as pessoas pensam que bipolar muda de opinião. Não é isso. É fisiológico. É muito maior que isso. A gente pode até falar sobre a bipolaridade no futuro. Só que aí, o que a gente entendia? Por que eu ficava muito bem quando eu estava grávida ou quando eu estava amamentando? Porque o meu corpo, no período gravídico ali, com a prolactina, com tudo, são hormônios que estabilizam o humor. Então, o meu humor ficava estabilizado nesse momento. Então, eu fiquei bem e comecei a tratar certo. E, ok. Aí, eu comecei... Só que aí, na gravidez, de forma diferente, eu não podia tomar medicamento nenhum. Porque o medicamento da bipolaridade não pode de jeito nenhum. Ele é bem forte, né? É bem diferente, mais forte. E aí, veio o Martim e eu fiquei grávida de novo. Naquela quarta vez. E aí a gente não conta. A gente não conta. Não. Depois que você tem uma perda, você não conta mais. É você, como você disse, é você, seu marido e só. E o médico. Porque não tem mais. Só que aí foi um pouco mais rápido. Eu tava muito feliz, Vitor também, muito feliz, meu marido. Aí eu fui um dia, eu tava na casa da minha mãe e fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, eu tava sangrando, e eu tava sangrando muito. E aí eu fiquei desesperada, porque eu não tinha vontade pra ele, né? E aí eu ia ter que sair dali e explicar que eu tava grávida e ainda tava perdendo o neném. Nisso, seu marido não tava no dia. Você tava... Sim. Desculpa te cortar, só uma pergunta. Quando você, dessa última gestação da quarta, né, você sentiu alguma coisa, tipo assim, não vou conseguir, esse neném, a hora que você estava sangrando, você imaginou? Não, hoje em dia eu acho que eu precisava ter investigado, sabe? Sim. Porque certamente no meu corpo tinha alguma coisa que não estava indo bem. Porque é isso que eu falo para as pessoas que estão nos vendo. Tem que investigar, não tem que passar por mais. Eu perdi o neném, engravidei de novo, então tá ótimo. Não tá ótimo. Não. Alguma coisa. E nesse momento, eu não pensei que eu ia perder o neném, hora nenhuma. Mas quando eu perdi o neném, eu pensei, gente, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Ver o que tem no meu corpo, se tem alguma coisa errada. Porque não é porque eu tenho bebês que deixa de ter alguma coisa errada. Ótimo ponto, exatamente. Não é? Eu te fiz essa pergunta porque na minha primeira gestação, eu senti alguma coisa muito forte dizendo que naquele momento eu não seria mãe. Então, veio uma coisa tão forte para mim como veio na gestação da Laura, que eu seria mãe, que nada de ruim ia acontecer, mas na primeira eu não me sentia. É estranho, né? Mesmo eu querendo muito, aconteceu. Mas
mas é Deus falando com você, né? Eu acredito nisso. É Deus falando com você. Mas no meu caso, eu acho que eu não tinha muito tempo, eu já tinha 2. Certo. E aí eu já não tinha muito tempo. Vida louca, né? Sabe? E aí quando eu perdi esse, a minha sensação foi assim, eu sou muito grata a Deus por ter perdido esse neném do lado da minha mãe. Porque eu falei, mãe, eu tava grávida e eu tô perdendo o neném. Ela, mas agora? Aí eu falei, mãe, agora. E eu não sabia o que fazer. Eu tava paralisada ali. E minha mãe me pegou, ligou pro Vitor, vamos pro hospital, isso e aquilo. A minha irmã também estava nesse momento, eu, minha irmã e ela. E aí eu fui pro hospital, de fato estava perdendo o neném. E dessa vez não teve nenhum procedimento. E natural. Foram vários dias de sangramento, né? Você tava de quanto tempo? Você lembra? Era menos tempo do que da primeira vez. Da primeira vez eu estava com 12, aqui eu estava menos. Por quê? Quando você vai no médico natural, você sabe que está grávida com 4 semanas. É muito no iniciozinho. Então eu tinha 8 semanas. Talvez se eu não fizesse no método natural, eu tivesse pensado que fosse um período menstrual. Entendeu? Mas eu estava grávida, fiz exame, tinha positivo lá, entendeu? Então, a minha mãe me ajudou a passar por esse momento e eu fiquei muito triste, do mesmo jeito. Não foi... Só que eu fiquei muito triste do mesmo jeito, com menos tempo. E medicada corretamente da psiquiatria. Então eu consegui ficar mais forte, ficar mais firme, seguir. Agora eram 2 para você, né? Eram 2. A demanda maior. Até a questão da recuperação. A gente nunca se recupera, mas eu acho que foi um pouco menos pior, vamos colocar assim, né? Mas o que acontece? Minha mãe estava doente já. Minha mãe teve um câncer, ela teve um glioblastoma nível 4 no cérebro. E quando aconteceu essa perda, minha mãe já tinha feito a primeira cirurgia do câncer. Né? Então, eu já tinha a Isabel, o Martim e perdi o neném. A Isabel, o Matias, o Martim e a Luísa, que foi embora, que a gente deu o nome para eles, porque depois que a Isabel chegou um dia em casa e falou, mãe, a gente chama de um neném e o neném e o neném e o neném é muito ruim. A gente precisava colocar um nome nos nenéns. Eu falei, mas a gente não sabe se é menino, se é menina. Aí o meu marido falou, vamos rezar. Vamos rezar a Deus e Deus fala no nosso coração se é menino, se é menina. Aí eu pedi pra falar no meu coração e confirmar no da Abel. E isso foi. Primeiro era um menino, segundo era uma menina, Isabel confirmou, Vitor não aceitou, rezou mais uma semana. Confirmou de novo. E aí a gente deu o nome pro primeiro neném, né? Que ficou Isabel, Matias, o Martim e a Luísa. Então, era uma menininha. E a minha mãe já estava doente. E aí eu não tive muito tempo de luto também. Porque quem cuidou da minha mãe foi eu, minha irmã, meu pai. E é uma doença muito severa, muito complexa. E, gente, o Martim nasceu em 2019. Isso era 20. Era pandemia. Exatamente, era pandemia. Então, minha mãe doente, pandemia, perdi o neném. Então, era o olho do furacão acontecendo. A gente com aula online, aprendendo como funcionava aquilo e tudo bem. Mas eu, muito, 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 muito grata pela minha mãe ter me acolhido ali, naquele momento. Por ela estar viva ainda, enfim. O colo de mãe, né? Nossa, salva. E o que acontece? No primeiro resguardo, que foi da Isabel, minha mãe cuidou de mim, né? No segundo resguardo, ela estava doente. Já, então ela já não conseguia cuidar de mim nem tanto, que é o Martim. E aí eu perdi o neném e depois eu fiquei grávida em 2020 de novo, porque depois fiquei grávida da Tereza. Aí quando eu fiquei grávida da Tereza, a minha mãe falava, eu contei pra ela logo no iniciozinho, porque aí agora eu contava tudo, porque eu tinha muito medo dela morrer, né? E aí a minha mãe falava assim, não tem problema não, eu só vou conhecer a Tereza. E a gente logo descobriu que era menina, porque aí eu fiquei tão desesperada, porque aí eu fiz aquele exame de sangue. Sim. Foi a primeira vez que eu fiz, eu falei, eu tenho que fazer. Porque eu preciso saber se é uma menina, aí logo vinha a Tereza, e aí a minha mãe falava, eu preciso conhecer a Tereza. Não, Deus, eu só preciso conhecer a Tereza. E aí eu falei, mãe, sua mãe doente, né? Doente. Eu falava, mãe, para de pedir isso, porque Tereza nascendo, você morre.
Aí ela, não, minha filha, não é isso. É porque eu quero pelo menos conhecer a Tereza. Porque ela já sabia que, né? A minha mãe era incrível, ela não reclamava, ela só agradecia. E a gente teve um período muito bom com ela, que foi, ela tirou o tumor e ela viveu 2 anos relativamente bem. E aí, quando a Tereza estava para nascer, ela começou a não ficar tão bem. E a gente teve que tirar pela segunda vez o tumor. Na verdade, não era tirável, mas ela implorou pro médico para abrir de novo a cabeça dela, porque ela queria conhecer Tereza. Ai, meu Deus. Enfim, aí ela tirou um pedacinho só, que não dava para tirar tudo mais. E ela tirou na segunda, a Tereza nasceu na sexta. Mas, gente, foi muito complicado, porque foi o meu trabalho de parto mais longo. Porque todo mundo fala, terceiro filho, porque eu tive Isabel de parto normal. Ah, isso que eu ia perguntar. Perdeu na gestação, você fez amigo, né? Não, foi depois de Isabel. Isabel foi a primeira. Então não tinha feito amigo. Isabel foram 18 horas de trabalho de parto ativo. Quando foi Martim, depois da Mil, eu tive 15 horas de trabalho de parto ativo. Menos. Feliz? Já é um ganho. Quando vem a Tereza, todo mundo fala, você vai espirrar e ela vai nascer. Porque seu corpo já conhece o caminho. Tá tudo ok. Foram 30 horas. Meu Deus. 30 horas. 30 horas. Mas tem uma explicação. A minha mãe tinha acabado de operar. Ela falava que se ela visse a Tereza, ela já podia ir em paz. Na minha cabeça, Tereza não podia nascer, gente. Porque senão minha mãe ia morrer. Isso era inconsciente. Total, né? Sim. Isso era inconsciente, não era consciente. Claro que eu queria que minha filha nascesse, lógico. Então eu tava ali naquele processo e ela não nascia. Aí ela nasceu. Aí foi lindo, os 3 partos incríveis. E aí a minha mãe morreu muito pouco depois. Muito pouco mesmo. Mas conheceu. Ela conheceu a Tereza. Conheceu a Tereza. Conheceu a Tereza. E ela era muito feliz de conhecer a Tereza, de ficar com a Tereza no colo. E aí a Tereza estava no resguardo, né? A Tereza nasceu em outubro. A minha mãe morreu em junho. Então eu não tive resguardo. Um resguardo, eu não tive. E a minha mãe começa a ficar muito, muito ruim em abril. Ali. De abril até junho, foi só ladeira abaixo. Assim, muitas coisas acontecendo. Eu falo que de abril a junho a gente viveu 15 anos. Porque é um processo muito doloroso. Com uma recém-nascida. É. E que era a terceira. A minha irmã também tem 3. Então, eu, minha irmã, meu pai e os nossos maridos, que são pessoas incríveis. Não tenho palavras para dizer. E a nossa fé, a nossa igreja, os nossos irmãos de comunidade, o nosso padre, olha, ele ia até a nossa casa, ele ia até o hospital várias e várias vezes. A minha mãe falava, hoje eu preciso ver o padre Wesley. E a gente levava, ela teve 1 milhão de unções de enfermos, a todas as confissões que ela quis, que ela desejou. Mas também ela teve todas as comidas que ela desejou, que a gente fazia a melhor comida. Mas quer comer o quê? A gente faz. Ela ensinou pra gente todas as receitas. Então, assim, foi muito bonito o processo do fim, por mais que tenha sido muito doloroso. E aí minha mãe morreu em junho. E aí a gente foi muito feliz pro enterro, muito feliz de verdade. Porque a gente entendeu que foi uma oportunidade que Deus deu pra gente de viver com ela os últimos 3 anos. E todas as pessoas perguntavam se eu e a minha irmã estávamos medicadas. Porque a gente estava firme, sem chorar. Bem. A gente recebeu todas as pessoas, a gente tinha certeza. Meu pai também estava muito bem. Assim, na medida do possível. Ele sempre fala que é o amor da vida dele, que a coisa mais difícil que Deus pôde dar para ele foi viver sem o amor da vida dele. E então ele estava firme, mas triste. Mas a gente não, a gente recebia as pessoas, a gente abraçava e a gente também estava muito feliz dela ter descansado. É um processo muito difícil. Doloroso. Mas a gente tem mais uma coisa em comum, porque a Mari também perdeu o pai Com a mesma pelo doença. câncer, eu também perdi a minha mãe pelo câncer, pro câncer. E assim, eu também estava naquele processo ali de
A gente ontem estava vendo uma reportagem que a nossa geração é a geração sanduíche, que a gente cuida dos filhos pequenos e ao mesmo tempo está cuidando dos pais, né? Porque antigamente as pessoas, eles não chegavam aos 70, 80 anos, né? E hoje a gente está nesse processo. A gente cuida dos filhos pequenos e cuida também dos pais idosos. E a gente tem isso em comum, além das nossas perdas. Tá aqui 3 provas de que a gente passou infelizmente pelo câncer, que para mim é assim, a minha mãe morria de medo de ter câncer, que ela falava que sabia que se ela tivesse, ela não ia viver. Também passou por um processo de 2 anos, assim, relativamente, apesar de quimioterapia, radioterapia, mas ela viveu bem. E aí, no dia que ela internou, foram só 3 dias. Também o auge da pandemia foi bem no início. Então, a gente vive isso. É um ciclo de cuidar dos pais, né? E a gente acaba que a gente não se cuida. Que é o problema, né? É o problema. Mas que bom que, apesar de tudo, vocês estiveram bem naquele momento, né? Exatamente. E assim, e aí a gente também não olha para os pequenos, né? Porque o que acontece? Minha mãe doente dentro da minha casa. E dentro da casa da minha irmã. E os nossos pequenos entendendo ali que a gente está cuidando de alguém doente e que alguém faleceu. E aí, olha que interessante, né? A gente cuidou da minha mãe ali 3 anos, aproximadamente, eu e minha irmã. E aí, agora, a sogra da minha irmã machucou o pé. E ela machucou o pé e foi para casa da minha irmã. Minha irmã foi ajudar a cuidar e tudo. E aí, na segunda noite que ela estava lá, o Matheus, que é o do meio da minha irmã, ficou desesperado, chorou e não conseguia dormir. Aí ela falou, o que foi, Matheus? O que você tem? Aí ela, eu não aguento perder outra avó. Eu não quero que a mamãe Ivete morra. E aí a gente entendeu que ele pensou, mas a gente vai cuidar da mamãe Ivete e a mamãe Ivete vai embora. É a associação que eles fazem, né? Olha quanta associação que a gente não tem nem noção que eles E fazem. aí a gente, né? Aí ela foi cuidar do Matheus. Não, é só o pé. Tá no pé, vamos lá. E a gente ainda tem que tomar cuidado, porque não pode dizer que não vai morrer. Mas também não vai dizer que vai morrer agora. Sim. É muito delicado. E a gente, no processo de cuidar dos pais e cuidar dos pequenos, passando pela morte. A gente não passou tanto pela morte, talvez, quando a gente era criança. Eu passei porque minha mãe cuidava de todo mundo, tá? Minha mãe cuidava da tia que estava doente, de todo mundo. Eu não passei. Eu não lembro. Eu passei, mas meus avós moravam longe. A gente não tinha esse contato. E eu tenho esse contato muito vivo na minha memória, porque a minha mãe falava, Camila é forte, Camila vai me ajudar a cuidar. E a minha irmã, a minha mãe poupava, sabe? A linha menor, ela deixa a linha. Hoje em dia a gente até conversa disso. Eu olho, uma injustiça. O mais velho, né? O mais velho. Enfim, aí... Você sabe que você está falando isso? É uma coisa que eu me cuido muito, inclusive com terapia. Essa questão do irmão mais velho. Porque a tendência é você delegar para o mais velho. Responsabilidade. E só quem é o irmão mais velho, isso não é drama, gente, não é nada disso. Mas a carga que a gente recebe por ser o primeiro filho, né? Ela é muito grande. Você tem a primeira filha? Eu sou filha única. Eu sou filha única. Também. Não, eu acho que o mais velho e o filho único assim, é muito difícil. É uma carga. É uma carga pesada. Não porque ela é uma coisa involuntária dos pais. E eu me cuido para que eu não faça isso com a minha menina. Entendeu? Eu também. Eu também me tenho muito cuidado com a Isabel. Vou errar, claro. Mas são outros erros. Quando o meu primeiro filho faleceu, quando eu perdi minha primeira gestação, eu comecei a lidar com a morte ali. E aí eu comecei a pensar que eu teria que viver apesar da morte. E aí eu comecei a pedir ajuda do meu diretor espiritual, nos meus estudos, para entender como que a gente conseguia viver apesar da morte. E aí eu comecei a fazer um exercício, porque todo mundo fala, nossa, Camila, como você dá conta? Você já passou por tanto. E nesse momento da minha primeira perda, eu comecei a entender que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E quando o nosso amor é desordenado, a gente coloca outras pessoas no lugar de Deus na nossa vida. E a gente faz isso sem perceber. Não é por mal. É porque, por exemplo, a gente ama demais o nosso marido. Depois a gente ama demais o nosso filho. E é um amor que não tem explicação.
imensurável, Exatamente. inenarrável. E a gente ama demais, por exemplo, os nossos pais. Então, é muito fácil colocar os nossos pais, os nossos filhos ou o nosso marido no lugar de Deus. E aí eu comecei a fazer esse exercício. Eu imaginava o Vitor morrendo. Parece mórbido, gente, mas foi o que me ajudou. E eu tenho que continuar, porque sem meu marido, quem que ia ser da minha vida? Mas Deus ia estar lá. E aí eu comecei a colocar Deus no lugar de Deus. Então, eu parei de confessar esse pecado, que era muito comum, de falar, olha, eu não amei Deus sobre todas as coisas. E passei a colocar Deus no centro da minha vida. E falar assim, eu amo a Deus sobre todas as coisas. E quando eu perdi meu segundo filho, já foi um pouco mais fácil, porque eu já conseguia amar Deus sobre todas as coisas. E quando veio a perda da minha mãe, aí eu consegui externar isso e dividir isso com a minha irmã. E a gente se preparou por todo momento que a minha mãe estava doente e a gente falava, Deus primeiro, é Deus primeiro, é Deus primeiro. E a gente não vai se desesperar. E aí a gente falava assim, vai ser um dia bonito, o enterro vai ser um dia bonito, não vai ser um dia difícil. E a gente passou por todo esse momento colocando Deus no lugar de Deus. E aí, quando a minha mãe morreu, a gente conseguiu ficar bem porque Deus estava no lugar de Deus. E eu pensava que essa era a maior dor que eu ia sentir na vida. Então eu estava ali me fortalecendo e entendendo que Deus estava no lugar de Deus. Deus estava no lugar de Deus. E aí quando a minha mãe morreu, eu consegui cuidar da minha casa. Consegui cuidar da minha filha recém-nascida. E a minha filha recém-nascida quase faleceu, porque ela teve uma bronquiolite e não estava na moda, igual hoje em dia, falar do vírus, para as pessoas se cuidarem. E eu descobri da bronquiolite, olha que coisa doida. Eu levei os mais velhos, meu marido levou os mais velhos no pronto-socorro e falou assim, porque a minha pequenininha está em casa. Ela falou, como assim a pequenininha? A médica. Aí ela falou assim, eu tenho uma bebê de tantos meses em casa. Aí ela falou assim, mas eles estão com vírus e eu quero ver a neném agora. Olha, gente, que médica, né? A médica que E aí o meu marido me ligou e falou assim, pega um Uber e traz a Tereza aqui. Eu falei, gente, mas a Tereza tá bem, aparentemente bem, narizinho escorrendo. Aparentemente bem. Traz a Tereza, que a médica quer a Tereza, então traz a Tereza. Quando eu levei, a Tereza estava saturando muito baixo. E ela era uma bebê muito calminha e ela não dava muitos sinais. E eu tava olhando para os mais velhos e não tava olhando para ela. E ela falou assim, interna essa bebê agora. Então a gente foi internar desesperadamente e ela tava com bronquiolite. E assim, Tereza quase faleceu ali, naquele momento, porque ela não estava bem, aí ela não fortalecia, e aí a saturação não aumentava, e uma série de coisas. E pandemia, vamos lembrar. Foi depois, né? Foi depois? Foi depois. Martinha da pandemia. Martinha da pandemia. Tereza já vai depois. Que ano foi isso? 2022? 2022. 2021, da 2021 para 2022, porque a Tereza morreu em 2022. Mas aí, a gente sai do hospital. Eu falei, nossa, Deus me deu a graça, minha filha ficou bem. Mas também, ela quase morreu, mas eu não pensava que ela ia quase morrer. Na minha cabeça, ela ficou muito mal, mas voltamos para casa. Assistida, né? E aí, voltamos para casa e eu cuidando da minha vida, da minha família, das minhas coisas. E seguindo e cuidando sempre da nossa parte espiritual, muito bem assistida pelos meus irmãos, pelo nosso padre, e caminhando, né? E aí, quando foi... Aí veio a Copa do Mundo. Eu sempre amei Copa do Mundo. Festa, jogo, passear. Apesar da seleção, apesar da... Fiquei só um... Só soltei. E eu queria que os meninos gostassem. Eu falava, vocês precisam gostar, é muito legal. O jogo, o processo, a festa, a farra. E aí eu fazia uma farra com eles. E num dos jogos a gente foi assistir na casa do meu cunhado. E o Brasil perdeu. Foi no jogo que o Brasil... Não, mentira. O Brasil jogou depois. Mas nesse jogo o Brasil perdeu. Foi no final do ano, né? Que foi do Qatar, foi depois. Dezembro. Foi depois. Foi dia... Não foi em julho, como de costume. 2 de dezembro. Aí a gente foi pra festa, só tava a minha família e a família do meu cunhado, que é uma pessoa, minha cunhada, meu cunhado e 2 crianças. E a gente tava conversando bem, fazendo farra, acabou o jogo, já era noite. Nessa casa tem uma piscina
que estava fechada, não estava perto da gente, a gente estava numa sala como essa aqui, com as crianças brincando em volta. A Tereza já andava, a Tereza tinha 1 ano e 2 meses, e aí, no papo, meu marido ainda levantou e falou, vou trancar a porta da piscina. Aí eu falei, tudo bem. Ele trancou a porta da piscina, mas o que acontece? Quando você puxava o vidro, tinha uma fresta que você tinha que igualar as portas. Eu não sei muito bem como fala. Eu sei que ficou uma fresta e ficou trancado de cá, mas ficou uma fresta de cada porta, que a gente não sabia que tinha aquela fresta. E a gente conversando, em um minuto que a gente estava ali, a Tereza saiu da fresta e caiu na piscina. E a gente não viu. E aí uma das crianças, minha sobrinha mais velha, viu e falou, olha a Tereza na piscina, e foi aquela gritaria, aquele desespero. A gente pega a Tereza, a gente consegue tirar ela da água. Ela estava já desfalecida, mas a gente consegue que ela volte à vida. Aí a gente estava a 2 minutos de uma UPA, e aí a gente chegou muito rápido na UPA, meu marido chegou muito rápido na UPA. E eu fiquei naquele desespero ali, e ela já foi internada, aí eu sei que a gente foi para Gamib, e aí isso foi uma sexta-feira, a Tereza ficou sexta, sábado e domingo, e ela morreu no domingo à tarde. Então foram 3 dias assim que eu entendi a dor de Nossa Senhora. Jesus morre no Calvário na sexta e ele ressuscita no domingo. E ter o corpo de Jesus sem vida, só quem sabe é Nossa Senhora e eu. Eu tive o corpo da Tereza sem vida nos braços, assim. Enfim, a Tereza foi embora e nós ficamos, mais uma vez, com a certeza de que a gente precisava amar a Deus sobre todas as coisas e precisava ordenar os nossos sentimentos para conseguir cuidar dos que ficam, né? E mais uma vez, no enterro da Tereza, que foi a coisa mais difícil que eu já fiz até hoje, que foi enterrar a Tereza, a gente estava bem e acolhendo as pessoas que às vezes não conseguiam ir até ali, ver aquele caixão tão pequeno, a Isabel se despedir da irmã, enfim. A minha mãe conheceu a Tereza, né? E agora ela tá juntas. A gente, antes da gente conversar, a gente perguntou para Camila se tinha alguma coisa que ela não queria falar, e ela foi muito aberta a falar sobre isso. E eu lembro que quando tudo aconteceu, a gente ainda estava ali no período escolar, e a gente perguntou para a Liviene, né, como é que você estava, e ela falou uma coisa, estávamos uma colega e eu, e ela falou assim, a Camila é uma mulher de muita fé. E é isso que está amparando, né, ela. E assim, é o que a gente acabou de falar. Eu não consigo mensurar o que você e sua família passaram, mas quando ela falou que você era uma mulher de muita fé, naquele momento, você sabe quando dá um certo alívio no coração, porque Deus e Nossa Senhora estavam segurando a sua mão. É óbvio que perder um filho, como a gente já falou, seja na gestação ou pelo que você passou, não é fácil, né? Mas assim, quando ela me ligou, ele falou, não, a família dela é uma família de muita fé, eles estão, apesar de tudo, eles estão, né, amparados. Então, assim, óbvio que a gente lamenta, mas é bom o que você está falando, assim, nos faz entender que tem alguém, como você falou, Deus acima de tudo, né? Que foi quem amparou, com certeza. Com certeza. E quando uma família perde um filho, intraútero, é uma dor muito forte. E não anula a dor. A dor de perder um filho nascido não anula a dor de perder um filho intraútero. Mas é diferente no sentido de que você estava mais tempo com aquela pessoa, entendeu? Aquela pessoa participou da sua vida ali por aquele momento, por aquele período. Então, ela chegou a nascer, ela tinha saúde e foi um acidente com ela, todas também, né? Mas assim, o que acontece? Quando uma família perde um filho, é completamente esperado e eu digo, é enlouquecedor.
a dor é enlouquecedora de perder o filho. E você só consegue sobreviver porque Deus está no centro. E Ele te ampara, Nossa Senhora. Porque o que acontece? É muito fácil você ficar na cama e não sair mais. Não tem força. E a força que eu e meu marido tivemos foi olhar para os meninos e pensar, eles não podem crescer sem pai e sem mãe. Porque eles ficaram. E é muito comum numa família que perde alguém, quando você vê o filho adulto, ele fala assim, mas quando meu irmão morreu, aí eu fui me virar. Eu fui me virar, porque a minha mãe não dava conta. Então eu fui me virar. E assim, Deus é tão carinhoso comigo, que eu tinha visto um filme de Natal. Gente, é uma besteira isso que eu vou falar, mas é uma coisa que me ajudou muito. Eu tinha visto um filme de Natal que chama Diário de Noel. É lindo. E eu vi, tipo, 2 semanas antes da Teresa morrer, eu vi esse filme. Que era estreia na Netflix, e a Netflix me ofereceu. E a gente não ganha patrocínio, mas... Quem sabe? E aí... Ainda. E aí eu vi esse filme, no filme, não vou contar o final, mas é a história de um irmão que perdeu um irmão. E os pais se desfizeram e ele teve que se criar sozinho. E ele foi um adulto que não teve amparo dos pais, porque foi tamanha dor que os pais foram tomar outros rumos, né? A mãe praticamente enlouqueceu. E eu lembrava muito forte daquele filme e falei pro meu marido, pelo amor de Deus, a gente não pode enlouquecer. Os meninos não podem crescer sem um pai e sem minha mãe. E quando a Teresa morreu, meu pai me ligou, nunca vou esquecer disso, e ele falou, minha filha, cuida do seu casamento. Aí eu falei, meu Deus, nesse momento, nessa dor, nessa doideira, aí meu pai falou, cuida do seu casamento. Porque tem um casal de amigos que perdeu um filho e eles se separaram em poucos meses. Não é difícil isso acontecer. As estatísticas mostram que muitos casais não sobrevivem, mesmo, porque não é que o filho ele sustenta o casamento. A gente sabe que não, né? O filho não sustenta casamento nenhum, nenhuma relação, mas aquele trauma e a tendência da culpa, daquele mix de sentimento, né? Porque você se vê, você quer... Eu não sei, não passei por isso, né? Dessa forma, mas a tendência é você querer apontar para alguma coisa, se apegar em alguma coisa. Né? E aí, quando meu pai falou, cuide do seu casamento, eu fiquei, pai, tá bom, ok. Mas depois, eu fui vendo que o que acontece? A culpa, ela é muito traiçoeira. E você precisa tentar não viver com a culpa. Porque ela pode ser sua, pode ser do outro, ela pode ser... Ela vai, ela volta, e ela te esmaga. E aí, a minha tia, muito sabiamente, que é irmã da minha mãe, também na véspera do enterro me disse, Camila, posso te falar uma coisa, minha filha? Pode. Minha filha, não foi sua culpa. Repete em voz alta. E aí eu também pensando que era doideira. Nossa, nesse momento, e as pessoas falando pra eu falar coisas. E aí eu falei, não é minha culpa, tia. Ela falou assim, agora essa frase da sua vida. Aí eu falei, tá bom, tia, beleza. E vivi. E fui, entreguei minha filha. E depois falei, Vitor, a ele, qual é a frase da nossa vida? Ele sempre fala, não é minha culpa. Não foi minha culpa. Foi um acidente, né? E assim, as pessoas culpam a gente o tempo inteiro. E é muito importante dizer que a gente respondeu criminalmente sobre o... É mesmo? É muito importante. As pessoas não sabem sobre isso, né? Mas o que acontece? Se você parar para pensar, a sociedade precisa controlar de certa forma isso, porque pode existir gente doido. Claro. Existe gente claro. Existe. E as pessoas podem fazer isso com uma criança, Claro. né? E a gente tinha mais crianças em casa. Então, o que acontece? Quando uma pessoa morre assim, você precisa de anuência da Polícia Civil. Aí eles, por exemplo, quando a Teresa faleceu, a gente precisou de fazer exame de corpo de delito, a gente demorou a conseguir enterrar a Teresa. Vai perícia? Por conta da perícia no lugar. E também por causa do jogo do Brasil, tinha um jogo do Brasil no meio do caminho. E nada funcionou. E aí a gente foi perícia, foi não sei o quê, a gente teve que responder. E não foi só ali, né?
Aí, o que que acontece? Aí depois a gente conseguiu enterrar a Tereza e tudo. Só que aí, o que que acontece? O Ministério Público entra contra os pais, né? Para apurar os fatos. Meu Deus. E a gente precisou ir até a delegacia, dar depoimento, tanto eu como meu marido. E aí eu acho que foi a segunda vez coisas mais difíceis. A primeira foi enterrar e a segunda coisa foi responder criminalmente. Por quê que falo que foi difícil hoje? Hoje já está uma coisa superada. E é importante que as pessoas saibam que elas vão passar por isso se infelizmente isso acontecer. Por que está superado? Porque eu hoje vejo como uma necessidade mesmo da sociedade olhar para isso, porque tem gente doida. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, já pensou? Se eles decidem que foi minha culpa e os meninos ainda ficam sem mãe, né? Mas, enfim, nada disso aconteceu. A gente foi inocentado, né? Graças a Deus. E já tá tudo fechado, todos os processos. Encerrado. E eu não entendo muito bem disso. Eu tô falando, contando, mas sem as palavras corretas, porque eu não sei como são as palavras corretas. E aí a gente respondeu e ficou tudo bem. E a gente foi inocentado. Dentro do documento fala que a gente já passou por o suficiente para ser punido. E é verdade. A gente já passou por o suficiente. Nossa, eu não sei nem o que te falar diante disso. Eu não sabia, Eu não. também eu não tinha nem ideia que isso acontecia. Ninguém sabe. Ninguém. Ou imagina o corpo da sua filhinha de 1 ano indo pro MLC, tem que ser liberado. E aí depois meu marido ele teve que reconhecer o corpo várias vezes. Você tá brincando. Até a gente conseguir enterrar ela. Gente, Então, assim, foi muito difícil, muito difícil. Aí, como você está falando, não foi só a perda, foi também depois do processo, todo o né? processo. Porque assim, eu imagino que, infelizmente, aconteceu, você queria dar o sossego dela, né? Enterrar, Exatamente. né? De Eu forma. falei pra uma moça numa hora lá pra ele civil, eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu só quero enterrar minha filha. Porque já. E eu vou agora demais. também fazer só uma observação. Eu imagino também que para os policiais também, para as pessoas ali envolvidas, não é fácil, né? O problema maior está na nossa lei, eu acho. Porque eles estão cumprindo, né? E eles têm que lidar com isso também, com vocês ali, vendo a situação que vocês estavam e ainda assim terem que cumprir um protocolo. Exatamente. Mas aí entra, sim, amigos, né? A gente tem amigos incríveis, a gente tem uma família incrível e uma comunidade maravilhosa. E é isso. Daí a gente passa, a gente segue. A Tereza faleceu no dia 4 de dezembro. Eu descobri que estava grávida de novo em julho. De 23. Do ano seguinte, de 23. E aí uma grande alegria, mas um grande medo. Porque aí vem uma mãe muito machucada de medrosa, né? Vem uma mãe que precisa de terapia. Que já tinha passado por tudo, Eu acho que né? devastada, né, Camila? Devastada. Eu não sei. A gravidez da Ana foi um processo muito doloroso, porque é o tempo inteiro o medo de perder a Ana e medo da Ana não nascer, e da Ana nascer, e da Ana falecer. Era a Ana, né? Agora veio a Ana. A gente coloca o nome de Ana porque é mãe de Nossa Senhora, então a gente tem a prima e a mãe já. Então a gente tem a Isabel e a Ana. E foi uma gestação muito difícil. Muito assim, aí no meu profissional eu fiquei muito abalada, porque aconteceram várias coisas no campo profissional muito difíceis. Então foi uma gravidez longuíssima, porque já com as crianças também muito machucadas, meu marido machucado, mas ao mesmo tempo, aí a gente tinha um lema, assim, a Ana é o amor que veio curar a dor. E um dia meu marido falou isso, né? Um dia que eu falei que estava grávida e tudo, eu falei, amor, e agora? Como vai ser? Porque eu estava desesperada. E ele falou, amor, a Ana é o amor que veio curar a dor. Esse neném é o amor que veio curar a dor.
E a Isabel, que é minha filha de 10 anos hoje, ela falava, pai, e agora? Pai, eu tenho muito medo. E aí ele falava, Isabel, é o amor que veio curar a dor. Então, todo mundo entende a Ana dessa maneira. A Ana não substituiu a Teresa. A Teresa viveu conosco, a Teresa está no céu. Muito erradamente as pessoas veem, nossa, Deus é muito bom com você, ainda mandou outra menininha. Porque as pessoas não ficam em silêncio Não. quando deveriam. Vamos ficar quietinho, né? Vamos ficar quietinho. Tomara que esse episódio sirva mais do que tudo para que as pessoas, né, aprendam que o silêncio. A minha madrinha, ela falou uma vez uma coisa para mim tão significativa que eu levo para minha vida, que é o silêncio de Maria. E eu tenho tentado aplicar isso na minha vida em diversas situações. E é verdade, o silêncio, quando você não tem o que falar, quando você não quer falar, você cai, né? Porque olha a gravidade das pessoas. É absurdo, chega a ser absurdo. É uma ignorância tão grande, né? É isso, sabe? E aí as pessoas falam, né? Nossa, você tá grávida, que bênção! Aposto que é uma menininha. Enfim. E aí sim veio nossa menina, nossa querida, maravilhosa. Mas, assim, nós temos 6 filhos. Sim. Né? Sim. Nós temos 6 filhos. 3 estão no céu, que é o Matias, a Luísa e a Teresa. Foram em tempos muito diferentes, mas estão lá olhando por nós. A gente acredita que quando uma alma é pura e ela tem o poder de intercessão, a Teresa, ela passou por todos os sacramentos, ela foi batizada, ela teve a unção dos enfermos e a Teresa é completamente sem pecado no céu. Então, uma pessoa sem pecado no céu, ela é uma santa intercessora. Então, Deus me deu a graça. E nessa parte eu choro, porque essa é uma parte muito, muito, muito feliz do meu coração, de dizer que eu tenho uma santa que intercede por nós e eu não sei se eu mereço isso. Camila. É imerecido, mas Deus me deu essa graça. Deus sabe o que faz. Né? E hoje é isso, né? As pessoas me lembram o tempo inteiro de que eu tenho essa graça lá, que é a Teresa. E às vezes as pessoas já têm rezado com ela, e eu fico muito feliz com isso. Já tem pedido, já tem feito pedidos para ela e ela tem concedido. E eu, meu marido e minha família, a gente sabe que a gente está aqui para ajudar outras famílias. Esse é o nosso papel. A gente está aqui para mostrar que existe possibilidade de viver mesmo com uma dor desse tamanho, sabe? Essa é a nossa missão aqui. Geralmente as mães que perdem filhos, elas não gostam de me ver, nem de me olhar. Elas se sentem mal perto de mim. Porque eu choro muito pouco, né? Eu fico geralmente firme. Quando eu conto a história da Teresa, eu conto bem, né? Enfim, não significa que não tem dor, mas eu fico bem. E elas normalmente não conseguem ficar bem. E elas ficam com muita raiva de não conseguir chegar nesse lugar. E eu entendo, e eu acolho, e eu digo que é totalmente normal sentir essa dor, que eu não sou melhor do que ninguém, que eu não faço isso por nada demais. É só porque a minha história me permitiu chegar até aqui firme, sabe? Todas as coisas me prepararam para aquele dia, para perder a Teresa, para ordenar os sentimentos, para conseguir cuidar da minha família. Então, não é um negócio que foi do dia para a noite. Não é uma força que é medicamentosa, diz, estão todas para medicadas. Mas a medicação também faz parte desse processo. Porque desde o início da minha história, que eu contei aqui, eu contei que eu era medicada errado, depois eu fui medicada corretamente. E, por exemplo, eu
tá correta, eu estar sendo medicada corretamente também ajudou no processo, né? Sim. Então, o meu psiquiatra, doutor Marcos, maravilhoso, a minha psicóloga, doutora Daniela, e assim, não, minha psicóloga não é doutora, mas ela é a Daniela. Enfim, o meu psiquiatra, minha psicóloga, o meu diretor espiritual, minha comunidade Fidelidade da Cruz, o meu padre Wesley, o meu marido, assim, toda a minha história, ela me trouxe até aqui. Então, por exemplo, se você quer ajuda, a gente pode ajudar, sabe? A gente pode ajudar. A minha comunidade está aberta para todas as pessoas. A gente está no Instagram, que é @comunidade Fidelidade da Cruz. A gente coloca depois. A gente coloca na descrição. O meu perfil também é aberto, as pessoas podem me procurar, não tem problema. Qual é o seu arroba? Camila, com 2 L's, P. Neves. Eu também posso ajudar. E é isso. É uma rede de apoio, é pedir de fato ajuda, é não se culpar por estar triste, por não ter conseguido vencer, por não conseguir cuidar do seu filho que ficou. Porque eu falei aqui o tempo inteiro, né? Poxa, eu não queria fazer isso, então foi isso que me deu força. Mas às vezes a pessoa não consegue. Então eu não estou falando por mal. As pessoas não fiquem com raiva de mim. Eu sei que é possível não dar conta. Eu sei que é possível. Então você. Mas também é uma escolha. Também é uma Eu escolha. acho que você pode não dar conta e escolher não dar conta. Ou você pode não dar conta e escolher fazer dar conta. Porque você tinha os seus outros meninos, você tinha seu marido, você tinha uma família e você tinha você. Poxa, é justo você... Eu fico pensando, uma mãe, né? Ela perdeu o filho, mas ela vai enterrar todo o resto. Entendeu? Até que ponto? Então você procurou ajuda, vocês tiveram ajuda, você foi para sua comunidade. Eu lembro que a gente conversou antes, né, de gravar aqui, e um dia eu estava descendo a escada e a Camila estava subindo, voltando da licença da perda da Tereza, né? Você perdeu a Tereza, aí depois você ficou doente, né? Foi isso? E aí, o dia que eu encontrei a primeira vez a Camila na escada, eu falei para ela, não tem um dia que eu não feche os olhos e eu não pense em você e na sua família e não faça uma oração. Porque você, naquele momento, você era a minha força. E eu me vi, às vezes, reclamando do meu dia a dia, do meu cansaço, a Laura pequena, as demandas. E quando eu pensava nisso, eu pensava em você. Eu falava, poxa, mas essa mãe está de pé, ela está de volta ao trabalho, ela vai fazer o melhor dela. Então, assim, Camila, você pra gente não é exemplo, mas você é uma força, você está trazendo uma força tão grande para quem está do outro lado. E passando por momentos assim, então pra gente é tanta gratidão, né, Samira? Quando a gente conversando, a Mari falou assim, Sami, vamos chamar a Camila? E eu falei, na hora, vamos porque assim, tem muita questão dos seus processos de abortamento, né, que o que a gente sempre fala desde o primeiro episódio. As pessoas não precisam passar por essa jornada sozinhas, né? Então, assim, quando a gente pensou no nome Cadê a Cegonha, a gente sabe que para muitas, como foi para a gente, é um processo muito longo, um processo solitário. E eu acho que no seu caso, tinha ainda mais, assim, você teve os abortos, mas você, além de tudo, teve a perda, né? Como a gente disse, já tinha vivido com ela, já tinha um ano que você estava com ela, que você segurou no colo, que você deu todo o seu amor. E aí eu acho que a caminhada não precisa ser sozinha, nem nas tentativas, nem, infelizmente, se passar por um aborto, e nem no processo da maternidade, né? Muito exaustivo. Ser mãe, eu acho que é uma bênção, é a coisa mais linda que a gente vive, mas é a mais difícil, né? É a mais difícil, é cansativo, é exaustivo. E trazer você aqui hoje, como a Mari falou, a gente só pode agradecer por você abrir seu coração, por você abrir a sua história pra gente, mostrar aqui, como a Mari falou, apesar de tudo, você tá de pé. E eu acho que não tem testemunho mais forte
da sua fé, né? Eu acho que assim a gente respeita cada religião, cada um segue, né, o que acha que tem que seguir, mas Sua crença, a sua né? crença, mas eu também assim durante o meu processo de tentativa fui muito assim, eu pedi muito a Nossa Senhora, muito, porque eu sabia que ela como mãe ela ia interceder por mim junto ao filho dela. Então, assim, eu rezei muito para Nossa Senhora e eu acho que é ela realmente, né, que segura a nossa mão, né? Ela que segura a nossa mão. Eu tenho uma história com Santa Rita de Cássia. Foi 22. A minha cidade, né, ela é padroeira da cidade, enfim, Santa Rita do Passa Quatro. E agora, dia 22, é a festa lá na cidade, né? Foi quinta-feira agora. E assim, eu pedia muito para ela. Eu fiz várias e várias novenas para ela. E a gente vai gravar um episódio depois contando como a gente conseguiu, né? As nossas gestações, enfim, os nossos filhos, que ela esteve tão presente, uma coisa que eu senti tão forte quando eu engravidei da Laura, ela olhando ali por nós. Então, a fé, que o objetivo do nosso hoje, né? Do nosso episódio, é falar sobre essa fé. E não tinha pessoa melhor para estar aqui com a gente hoje, compartilhando da dor e da fé. Duas coisas tão... Mas olha, só retomando, eu me lembro do dia que você me encontrou na escada, eu me lembro das suas palavras, do seu olhar, e eu disse para você aquele dia, e eu digo para sempre, a gente só tá de pé lá em casa pela oração de vocês. Então sigam rezando por nós, por nossa família. Eu tenho um amigo de trabalho que eu não conheço a mãe dele, mas ele fala todo dia que a mãe dele reza por mim todos os dias. E acho que a gente chegou do que isso. A gente chegou em lugares que a gente não imaginava que ia chegar. E as pessoas rezaram por nós que a gente não imaginava que rezariam. Então, essa força dessa oração, dessas pessoas, porque a gente fala das pessoas que falam besteira, mas e as pessoas que rezam a gente não fica nem sabendo. Então, assim, o poder da oração é muito grande. E a gente ficou de pé porque pessoas ouviram a nossa história e rezaram por nós. Então, muito obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece. Eu espero que esse canal cresça muito. Ajude muitas pessoas. E eu espero que esse episódio ajude muitas pessoas também. Eu estou à disposição para qualquer coisa, para qualquer dúvida, para contar outras histórias alegres. Gente, esse foi assim, a gente já imaginava que seria muito emocionante, né? Mas a gente quer também, a gente quer a história das crianças, né? A gente quer, porque também vem as histórias das travessuras, o que é bom também, né? Saber que, graças a Deus, são saudáveis, que estão aí cheias de energia. Mas, Camila, eu não tenho palavras de verdade para agradecer. Eu acho que hoje, assim, foi além do que a gente esperava. A gente vai colocar o @ da Camila, da sua comunidade. Qual é a sua comunidade? Você pode falar de novo? Comunidade Fidelidade da Cruz. Fidelidade da Cruz, porque às vezes também tem pessoas meio perdidas, né? Que não sabem para onde recorrer. E eu acho que essa questão de você ser acolhida pela fé, acolhida pela fé, faz muita diferença. Então, eu acho que hoje a gente se despede aqui, né? depois de uma história, apesar de ter essas perdas, mas uma história linda de fé, uma história de realmente assim, de coragem, de família, coragem de escolher estar viva, de pé, enfrentando o que tiver que enfrentar e colocando Deus em primeiro lugar. Porque o que você está deixando para mim agora, né, particularmente falando, é a lição de que Deus tem que ser o centro da nossa vida. Nada é nosso. Quando eu ganhei a Laura, eu falava, Senhor, obrigada. Eu sei que ela não é minha. Né? A Laura é sua. Obrigada por essa oportunidade. Hoje, todas as vezes que eu vou agradecer, eu falo, Senhor, obrigada por hoje eu poder estar aqui com os meus filhos. Porque eles não são meus, né? Eles são dele. E ter essa sabedoria, conseguir enxergar isso, a gente é apego, né? O ser humano é apego. Mas colocar Deus acima de tudo. E a nossa, acho que a lição de hoje eu acho que cada dia a gente sai daqui com
uma lição, uma mensagem, e eu acho que realmente até a gente repensar, porque assim, eu sou católica, eu vou à missa, mas eu confesso que eu falho nesse sentido, né? Eu queria ser mais presente, estar mais presente. E a questão da correria que a gente vai colocando, como você falou, a gente vai colocando outras coisas na frente. Eu acho que hoje você deixa isso até como uma forma da gente repensar mesmo, né? Até que ponto a gente está servindo, né? Até que ponto a gente está realmente colocando Deus no centro. Então, eu não tenho mais o que dizer, gente. Eu acho que hoje eu cheguei aqui no meu ponto máximo de lição. Mas é isso. De novo, curtam, compartilhem muito, porque a história da Camila precisa ser compartilhada. Agora eu estou falando nem pela Mariana, pela Samira, a gente está falando mesmo pela Camila, porque a gente hoje está tendo a prova aqui do que é o amor de mãe, do que é a superação, a força de uma mãe. De qualquer forma, curtam, compartilhem, comentem. Cadê a Cegonha 25 no Instagram? Nosso YouTube está aqui para vocês divulgarem aí para o mundo. Comentem lá o que vocês acharam do episódio, deixem, né, nos comentários aí até recadinho para Camila, para a gente, o que vocês estão achando. E a gente quer agradecer, porque mais do que nunca, Camila, tudo que você falou aqui hoje foi uma lição de vida, né? Foi. Não tem outra coisa. Obrigada pelo episódio, obrigada pela sua presença. Que privilégio a gente poder conviver com você. Viu? Eu que agradeço. Obrigada, muito bacana. Não sei se você já tinha aberto tanto seu coração assim, agora está sendo aberto no mundo. Mas eu só tenho que te dizer assim, hoje realmente aprendi muito. Aprendi muito mesmo, porque, como eu disse, a gente não imagina, não tem nem que pensar o que você passou. Mas é prova de que Deus está sempre do nosso lado. Eu só te agradeço muito, muito mesmo, viu? E receba todo o nosso amor, as nossas orações e saber que você realmente, a Mari falou que a gente não seria exemplo, mas você fica realmente como a prova do amor de mãe. Não assim como o amor de Maria, eu falei é o amor de mãe. que é alguém pra gente seguir nos momentos de desespero e de alegria também, lógico, mas, oh, meu Deus, ela tá aqui firme. Nós temos que estar também, né? Obrigada, Camila, obrigada de todo o meu coração por você ter vindo e estar aqui com a gente. Obrigada. Bom, então a gente para por aqui, porque ainda acho que vai ter um pouco mais de lágrima aqui. Mas, no final das contas, né, Mari? Fica a pergunta, cadê a cegonha?